Acusações, vítimas e revelações chocantes. Israel enfrenta seu maior teste. Organização das Nações Unidas acusa Israel de causar fome em Gaza, enquanto as forças de defesa de Israel preparam ataque total à cidade de Gaza e lamentam a morte de um jovem comandante. Do outro lado do oceano, o presidente Trump faz uma revelação. Menos de 20 reféns ainda podem estar vivos. As famílias ficam abaladas. Autoridades israelenses negam, mas a dúvida assombra a nação. Quantos cativos ainda restam e quanto tempo ainda há? Fique ligado para o Minuto de Jerusalém de hoje. Bem-vindo ao Minuto de Jerusalém na JNS Televisão. Sou Josh Hasten, correspondente da JNS. Estou aqui no JNS Media Hub em Jerusalém. Do outro lado do oceano está Alex Traiman, o Chief Executive Officer da JNS. Vamos começar, Alex, com algumas notícias de última hora que estão acontecendo agora, conforme está sendo reportado no jns.org. A Força Aérea de Israel ataca a capital do Iêmen, Sanaa. Isso acontece poucos dias depois que os Houthis lançaram um míssil balístico contra o Estado de Israel. Acredita-se que pela primeira vez eles usam munições de fragmentação, segundo confirmação das Forças Armadas de Israel. Eles continuam lançando drones, continuam lançando mísseis balísticos e parece que aumentaram o nível dos ataques nesta sexta-feira à noite. Bem, a bomba de fragmentação é muito mais séria do que os mísseis balísticos que os Houthis vêm lançando regularmente. Eles dispararam centenas e centenas de foguetes contra Israel desde 7 de outubro. Mas as bombas de fragmentação, o que elas fazem é que, a uma certa altitude, elas se separam em até 20 pedaços menores. Então, isso torna essa interceptação muito mais complicada, porque elas podem explodir munições em 20 lugares diferentes depois da bomba. Depois que a bomba explode. Então, certamente, isso torna tudo muito mais perigoso se o míssil entrar na atmosfera. Israel tem a capacidade e realmente intercepta muitos desses mísseis na atmosfera, mas a defesa antimísseis de Israel não é um sistema infalível. O sistema tem alta taxa de sucesso, mas alguns passam. Estamos vendo que eles estão melhorando as estratégias. Também é preciso entender que eles não criaram seu próprio programa. Este é um programa iraniano de mísseis balísticos. Então, só porque o Irã não está atirando diretamente em nós, esse é um representante iraniano que está sendo financiado e abastecido com mísseis balísticos e agora, pela primeira vez, mísseis de fragmentação para atacar Israel. Eles têm feito isso sem parar desde 8 de outubro, acredito eu, o dia após 7 de outubro. Quando estive em Washington com o primeiro-ministro, algo que me surpreendeu foi ele dizer que ele estava pronto, que Israel estava pronto para lançar um ataque em grande escala contra os Houthis no Iêmen, semelhante à operação de 12 dias que Israel havia realizado no Irã. E na época, Netanyahu afirmou que foram os Estados Unidos que começaram os ataques no Iêmen. Eles atacaram mais de 1.000 alvos estratégicos em cerca de 2 meses a alguns meses. Ele afirmou que, assim como os americanos iniciaram a operação no Iêmen, Israel a concluiria. Ele disse que, ao contrário de Israel, onde o país iniciou a guerra de 12 dias e os Estados Unidos da América encerraram com a Operação Martelo da Meia-Noite. E isso ainda não vimos. Talvez o uso de bombas de fragmentação pela primeira vez seja o gatilho que force Israel a manter uma ação mais prolongada. E não se sabe o que será necessário para que Israel consiga finalmente dissuadir os Houthis de lançar mais mísseis. Será que isso vai significar uma série de ataques, escalando os ataques no Iêmen? Na época, conversei com vários ministros do governo israelense, autoridades de alto escalão, e eles já diziam há vários meses que achavam que os Houthis iriam parar assim que um cessar-fogo fosse alcançado em Gaza. Claramente, nenhum cessar-fogo foi alcançado em Gaza. Como visto no ataque com bombas de fragmentação na sexta-feira, os Houthis seguem atirando contra Israel e até aumentaram seus ataques. Alex, neste exato momento estou olhando imagens da capital do Iêmen, Sanaa, grandes nuvens de fumaça sobre a capital agora.
E em relação às bombas de fragmentação, o Irã realmente, durante aquela guerra de 12 dias, usou essa arma ao atacar Israel. Lembro bem, acho, no hospital no sul e em Tel Aviv, eles já usaram esse tipo de munição antes, certo? Isso mesmo. Nós vimos depois, na Guerra de 12 Dias, não foi desde o começo, mas eles começaram a usar bombas de fragmentação. E as bombas de fragmentação, além de atingirem diferentes lugares, ficam muito mais difíceis de interceptar se fragmentarem antes, sabe? Antes de Israel conseguir interceptá-las na atmosfera. É, com certeza, um míssil bem mais complexo. E sim, eles estão recebendo esses problemas do Irã e Israel precisa conseguir dissuadir inimigos de atacar. Eles conseguiram, na maioria das vezes, dissuadir o Hamas de atacar a frente interna de Israel. Eles conseguiram dissuadir completamente o Hezbollah e, mesmo assim, os Houthis ainda se sentem à vontade para enviar mísseis balísticos em direção a Israel. Eles também se sentem à vontade para interromper o transporte comercial que está indo em direção a Israel e passando pelo Canal de Suez. E eles precisam ser detidos. Os Estados Unidos e a comunidade internacional deveriam ter parado os Houthis, porque interromper o transporte marítimo internacional é um motivo de guerra. O Canal de Suez é uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo, atraindo empresas de navegação e seguradoras. Não querem correr o risco de permitir que navios passem pelo Canal de Suez, que é transportando grandes toneladas de mercadorias comerciais da China para a Europa e outros destinos. É um pouco constrangedor que as pessoas estejam deixando isso para Israel, mas Israel vai fazer o trabalho sujo do mundo mais uma vez. Acredito que Israel pensava que o problema dos Houthis sumiria sozinho. Mas se aumentarem os ataques a ponto de dificultar muito a defesa antimísseis de Israel interceptar essas bombas de fragmentação, Israel não terá escolha senão atacar. Agora, como você ataca? Uma organização terrorista a mais de 1.000 milhas de distância? Isso não é um estado como o Irã. O Irã tinha infraestrutura estatal que Israel conseguiu atingir de forma mais eficaz. Aqui os Houthis eles disparam esses mísseis de caminhões e aparecem em lugares diferentes, e é difícil para Israel encontrar onde os Houthis estão, sabe? A menos que continuem com ataques constantes. Eles não têm a mesma quantidade de ativos de inteligência dentro do Iêmen como tinham dentro do Irã. Israel não estava planejando antes de 7 de outubro qualquer tipo de guerra contra os Houthis no Iêmen. Eles nunca perceberam que os Houthis eram uma ameaça direta a Israel. Eles pensavam que era uma frente proxy do Irã posicionada ali para atacar a Arábia Saudita, não Israel. Israel tem atacado grandes infraestruturas nacionais, como o porto. Atacaram o porto de Hudaida várias vezes e destruíram totalmente o aeroporto de Sana. O aeroporto do Iêmen não existe mais. Atacaram usinas de energia e refinarias de petróleo. Vocês atacam em grande escala para enviar uma mensagem aos Houthis, mas isso não significa necessariamente que eles estejam mirando especificamente nos lançadores de mísseis móveis. Então, mesmo que Israel envie o Iêmen, que não é um país muito desenvolvido, de volta à Idade das Trevas, isso não impede necessariamente os Houthis de continuarem lançando mísseis balísticos contra Israel. Alex Mitsega, um jornalista israelense de destaque, está dizendo: na mira, o Palácio Presidencial e o assassinato de altos funcionários. Pode ser um grande ataque israelense ao Iêmen. Recomendo acessar o jns.org para as últimas informações. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Pode ser uma grande escalada. Até agora, os Houthis têm disparado mísseis balísticos quase sempre um de cada vez. Às vezes um, às vezes dois por vez. Não é como vimos com o Irã, onde os Houthis estão disparando grandes, os iranianos estavam lançando grandes rajadas de mísseis. Os Houthis têm meio que lançado um de cada vez e Israel tem interceptado esses mísseis com mais facilidade. Se Israel agora está intensificando e atacando a infraestrutura estatal e a liderança dos Houthis do Iêmen, Israel pode ter que se preparar para ataques muito mais sérios, onde os Houthis lançarão muitos mais mísseis balísticos de uma só vez, sobrecarregando a defesa antimísseis de Israel.
Ao mesmo tempo, se eles fizerem isso e se Israel começar a realizar missões contínuas em direção ao Iêmen, da mesma forma que fizeram contra o Irã, então Israel teria a oportunidade de fazer vigilância em tempo real para ver exatamente de onde esses mísseis balísticos estão sendo lançados e, com sorte, eliminar os lançadores de mísseis balísticos. Ainda não vi nenhuma estimativa precisa divulgada sobre quantos lançadores de mísseis balísticos acredita-se que os Houthis possuem. Então nós não sabemos qual é a capacidade deles. Antes mesmo da guerra com o Irã, estimava-se que o país tinha até 3.000 mísseis balísticos, talvez metade capazes de atingir Israel. Israel reduziu em mais de 50% as capacidades de mísseis balísticos do Irã. Sabemos que eles reduziram a capacidade do Irã de lançar mísseis, atingindo cerca de 80% dos lançadores, a ponto de o Irã evitar novos disparos, pois cada lançamento tornava o lançador alvo de imediato contra-ataque de Israel. Então, não sabemos exatamente quanta capacidade os Houthis têm para disparar contra Israel, mas podemos estar caminhando para uma grande escalada, tanto em termos de ataques israelenses contra os Houthis no Iêmen, quanto em relação aos mísseis balísticos que estão chegando. Podemos ter uma longa noite pela frente em Israel, continua. Alex, eu ia começar o programa falando sobre o fato de que Israel agora foi formalmente acusado de causar fome em Gaza. Essa organização, Análise Integrada de Classificação de Fases de Segurança Alimentar, apoiada pela Organização das Nações Unidas, Análise Integrada de Classificação de Fases de Segurança Alimentar, divulgou um relatório apoiado pela Organização Mundial da Saúde e outros alegando que Israel está causando fome em Gaza. O gabinete do primeiro-ministro, Netanyahu, imediatamente divulgou uma declaração dizendo que isso é uma mentira descarada. O relatório do Análise Integrada de Classificação de Fases de Segurança Alimentar é absolutamente falso e uma calúnia de sangue dos dias atuais. No entanto, esse tipo de relatório favorece quem odeia Israel e já divulga essas ideias. No fim de semana, isso se espalhou como fogo, com todas essas organizações que eu diria serem falsas organizações de direitos humanos, apoiando as conclusões desse relatório que Israel enfrentou. Se você olhar o texto do gabinete do primeiro-ministro, eles foram um por um desmentindo esse relatório do Análise Integrada de Classificação de Fases de Segurança Alimentar. Sim, exatamente. E você sabe, o Análise Integrada de Classificação de Fases de Segurança Alimentar é o órgão oficial que faz relatórios quando há fome acontecendo pelo mundo. E as pessoas ao longo dos anos confiaram na análise do Análise Integrada de Classificação de Fases de Segurança Alimentar sobre quando a fome está ocorrendo. E até a guerra com Gaza. O Análise Integrada de Classificação de Fases de Segurança Alimentar era visto como um órgão neutro, simplesmente identificando onde havia fome. E o Análise Integrada de Classificação de Fases de Segurança Alimentar tem pontos de análise específicos que utiliza para determinar se há fome em um determinado lugar. E o que vimos acontecer aqui em relação à guerra de Gaza, sobre a alegação de fome, como vimos na alegação de genocídio, como estamos vendo na alegação de crimes de guerra e outras acusações vindas de Israel, o que está acontecendo na guerra entre Israel e Gaza é que organizações como o Análise Integrada de Classificação de Fases de Segurança Alimentar estão, de repente, pela primeira vez, mudando seu padrão. Certo? Então, se antes eles afirmavam que era necessário, 30% das pessoas em fome aguda para ser chamado de fome, agora o que eles estão fazendo é baixar o padrão, ok? E dizendo, bem, acho que no passado, nós não classificávamos como fome até atingir um certo parâmetro, mas neste caso o que podemos ver agora é que realmente há fome, mesmo que esse parâmetro não tenha sido alcançado ou nem sequer tenha chegado perto. Então, é isso que está acontecendo aqui. Vemos que os padrões mudam. Isso é chamado de 2 pesos e 2 medidas, certo? E quando Natan Sharansky identificou o que ele chamou de os 3 Ds do antissemitismo, era a deslegitimação, 2 pesos e 2 medidas e demonização. E certamente todo o propósito da mídia tem sido demonizar e deslegitimar Israel e as organizações internacionais que estão lançando essas calúnias de sangue contra Israel. Primeiro, acusando de genocídio como política
o que vemos agora, 2 anos depois, e claramente Israel não tem uma política de genocídio, porque se Israel tivesse uma política de genocídio, não haveria palestinos vivendo em Gaza. Israel não tem uma política de fome. Se tivesse uma política de fome, não teria enviado, desde o início da guerra, mais de 2 milhões de toneladas de comida. Isso é uma tonelada de comida por pessoa que Israel forneceu, é mais do que qualquer exército já enviou para uma população inimiga durante uma guerra, certo? Mas o que vemos, a análise integrada de classificação de fases de segurança alimentar fazendo o que todo mundo está fazendo é criar um falso duplo padrão dizendo, ok, em qualquer outra situação de guerra isso não seria classificado como genocídio, isso seria apenas chamado de guerra. Isso não seria classificado como fome, isso seria apenas, classificado como as dificuldades da guerra. Enquanto isso, todas essas dificuldades foram trazidas ao povo de Gaza pelo Hamas. Esse era o plano do Hamas, fazer com que a comunidade internacional chamasse isso de genocídio. Se o genocídio não colar, agora vamos chamar de fome. Vamos usar fotos de bebês pequenos que têm paralisia cerebral e distrofia muscular e colocar essas fotos no New York Times para que as pessoas possam ver como é horrível essa fome. Mas esses são padrões duplos que só se aplicam a Israel. Existe um novo padrão para a fome que só se aplica a Israel, só se aplica à situação em Gaza. É realmente nojento, mas é isso que Israel enfrenta em tempos de guerra diante da comunidade internacional. Sim, cobrar de Israel, único Estado judeu, um padrão diferente se encaixa na definição de antissemitismo de Sharansky. Ao mesmo tempo, Alex, as forças de defesa de Israel estão se preparando para uma missão na cidade de Gaza. As forças de defesa de Israel começaram com 4 brigadas manobrando nos arredores da cidade de Gaza e bairros vizinhos. Na quinta-feira, o primeiro-ministro Netanyahu aprovou os planos para retomar a operação terrestre em Gaza e capturar a cidade de Gaza. Vamos ter que ver, obviamente, se as forças de defesa de Israel realmente vão avançar. Ao mesmo tempo, infelizmente, o tenente Ori Gerlich, de 20 anos, de Itar, caiu em combate, conforme anunciado pelas forças de defesa de Israel no sábado à noite. Ele era comandante de pelotão no batalhão Shimshon da brigada Kafir e morreu no que parece ter sido algum tipo de acidente militar a caminho de realizar uma missão. Alguma manobra contra o Hamas, mas as armas que ele levava explodiram antes do previsto e ele acabou morto. Bem, certamente você sabe que estamos vendo batalhas horríveis acontecendo dentro da faixa de Gaza e ainda há membros do Hamas circulando. Eles ainda estão tentando sabotar as forças de defesa de Israel, atacá-los, meio que atraí-los para uma área, você sabe, com fogo real e então para emboscar. Os soldados, uma vez que entram e são emboscados, resgatar soldados tem sido essa a estratégia militar do Hamas desde o início. Israel foi surpreendentemente bem, quero dizer, considerando o que o Hamas tinha preparado para as forças de defesa de Israel, é realmente impressionante. Embora as forças de defesa de Israel tenham tido sucesso, perderam centenas de soldados em Gaza. Nos últimos 1 ano e 10 meses, então é simplesmente horrível. E em Israel, você sabe, todo mundo conhece quando um soldado morre, as pessoas conhecem o soldado, conhecem a família, tudo está a um grau de separação, então é sempre horrível. Com relação ao iminente ataque de Israel na cidade de Gaza, então a cidade de Gaza é realmente o último reduto restante. É um pouco complicado e difícil de entender por que a cidade de Gaza continua sendo um reduto, mas as forças de defesa de Israel ainda não atacaram na cidade de Gaza. Quando você vê prédios derrubados, campos inteiros de antigas cidades que foram niveladas. Isso não é a cidade de Gaza. A cidade de Gaza é a maior cidade no centro de Gaza e, em sua maioria, as forças de defesa de Israel não realizaram operações em grande escala dentro da cidade de Gaza. Por quê? Acredita-se que muitos dos reféns estejam lá. Neste momento, acreditava-se que eles estavam em Rafah e provavelmente estavam mesmo. E então, quando Israel forçou os cidadãos de Rafah a saírem, muitos dos reféns também foram contrabandeados para fora. Acredita-se que os reféns restantes estejam dentro da cidade de Gaza e, como eu disse,
Esse é o último reduto restante. E tivemos o que supostamente foi uma decisão ousada do gabinete há cerca de 2 semanas, onde o gabinete votou para avançar e tomar o controle de toda Gaza, certo? As forças de defesa de Israel controlam apenas cerca de 70% de Gaza agora, e eles deveriam entrar e controlar os 25% restantes, incluindo a cidade de Gaza. E mesmo depois dessa votação, não tivemos um ataque imediato à cidade de Gaza. Temos essa sequência de anúncios. Primeiro, o gabinete aprova o conceito de atacar a cidade de Gaza. Depois, o primeiro-ministro diz: "Eu vi os planos que as forças de defesa de Israel elaboraram, como se só agora eles estivessem fazendo planos para entrar na cidade de Gaza. É como se nunca tivesse passado pela cabeça das forças de defesa de Israel antes que talvez tivessem que entrar na maior cidade dentro de Gaza se quisessem vencer a guerra em Gaza. E agora você começa a ver brigadas sendo mobilizadas ao redor da cidade de Gaza. E eu ouvi dizer que talvez leve mais 2 semanas ou mais até que essa operação seja oficialmente lançada. Então, o que você tem que se perguntar é: quão comprometido com esse ataque está o primeiro-ministro? O primeiro-ministro está usando a ameaça de uma convocação e a ameaça de um grande ataque à cidade restante, além do apoio dos Estados Unidos, e o presidente Trump continuou dando seu apoio a Israel para fazer o que for necessário para conquistar toda a faixa de Gaza, para derrotar completamente os Hamas. O primeiro-ministro está usando essa grande ameaça de força militar para tentar fazer com que o Hamas ceda e libertar os reféns restantes, certo? Sempre houve esse cabo de guerra entre o objetivo de Israel de recuperar os reféns por um lado e derrotar os Hamas por outro. Muitos especialistas militares sugeriram desde o início desta guerra que não é possível alcançar ambos os objetivos. O primeiro-ministro diz que não, que ele acredita que pode alcançar os dois ao mesmo tempo. Se o objetivo fosse simplesmente tomar a cidade de Gaza, conquistá-la logo no início, é preocupante avaliar por que isso não foi feito até agora, por que não foi feito até agora, mesmo depois da votação, que foi há algumas semanas, e ainda parece que o ataque em grande escala à cidade de Gaza talvez ainda esteja há 2 semanas de acontecer. Enquanto isso, organizações como o Análise Integrada de Classificação de Fases de Segurança Alimentar afirmam que há fome na cidade de Gaza. E alguém me perguntou neste fim de semana: o que veio primeiro? O Análise Integrada de Classificação de Fases de Segurança Alimentar declarou que havia fome na cidade de Gaza e agora Israel está anunciando que vai entrar? É o contrário. Israel anunciou que vai entrar, então agora a comunidade internacional está dizendo: espere um segundo, há fome lá, então vocês não podem entrar. É isso que está acontecendo. E vamos ver se as forças de defesa de Israel realmente lançam essa operação em grande escala em Gaza, se as forças de defesa de Israel assumem o controle total da faixa de Gaza, se as forças de defesa de Israel finalmente reduzem o Hamas a nada e assumem o controle administrativo total de Gaza por enquanto. Sim, Alex, os relatos indicam que essa operação, se acontecer, será no meio de setembro e, ao mesmo tempo, Netanyahu, o primeiro-ministro, na quinta-feira, emitiu instruções para que negociações fossem realizadas para a libertação dos reféns. Mais uma vez, até agora, nenhum dos enviados israelenses foi enviado nem para o Catar nem para o Egito. Ninguém saiu ainda, mas parece que o primeiro-ministro ainda quer ver algum tipo de negociação. Ao mesmo tempo, o presidente Trump indicou durante uma coletiva de imprensa no Salão Oval, na sexta-feira, que menos de 20 reféns mantidos pelo Hamas estão vivos. Até agora, acreditava-se que eram 20. Israel ainda diz que não tem nenhuma indicação de que sejam menos de 20. Não se sabe exatamente de onde o presidente Trump está tirando suas fontes, mas Israel está dizendo que 1 ou 2 dos reféns podem estar lutando por suas vidas neste momento. Vamos dar uma olhada nas declarações do presidente Trump e depois discutir. Fui eu quem tirou todos os reféns, tirei muita gente de lá. Se não fosse por mim, eles não estariam livres. Eu trabalhei com Bibi e trabalhei com Steve Witko, mas se não fosse por mim, todos esses reféns provavelmente estariam mortos agora, todos eles. Então eles vêm aqui em grupos de 10, 12, 13
E muitos deles, e eu acabei conhecendo vários deles, são pessoas incríveis. O que eles tiveram que passar é inacreditável. Mas agora eles têm 20, mas provavelmente nem são 20, porque talvez alguns já não estejam mais por aqui. É uma coisa terrível. No antigo escritório, o presidente Trump disse acreditar que menos de 20 reféns estão vivos. Alex. Bem, sabe, é difícil entender esse tipo de declaração quando você diz, sabe, menos de 20. Sabe, Trump pode simplesmente dizer isso. Sabe, Israel está dizendo que avalia 20, Trump está avaliando menos de 20. Se Trump tivesse dito, sabe, 5 ou menos de 5, sabe, então você veria que há uma diferença real. Se Trump está dizendo menos de 20, sabe, entendendo, ao mencionar Trump, ele provavelmente quer dizer que há poucos reféns, cerca de 20. Eu não daria tanta importância a essas declarações. É isso que a mídia faz. Eles pegam as sutilezas das declarações de Trump. Acho que com Trump, pelo que entendo, sabe, você tem que seguir a intenção das declarações mais do que a precisão da declaração é importante. Não digo que Trump não deva ser preciso, afinal, ele é presidente dos Estados Unidos, né? No passado, os presidentes eram extremamente precisos com os números que divulgavam. Outro presidente saberia o número exato e faria questão disso. Trump não age assim. Então, se ele pudesse dizer cerca de 20, aproximadamente 20, menos de 20, isso não significa necessariamente uma intenção diferente da parte dele. Eu não daria tanta importância ao número. A ideia de que alguns deles poderiam estar em risco de vida. Quero dizer, vimos as fotos de, você sabe, falamos sobre a fome em Gaza. As únicas pessoas que estão sendo intencionalmente privadas de comida em Gaza são os reféns. Vimos Ebiatar David, sabe? Vimos uma foto dele antes, parecia um israelense jovem, forte, com porte atlético, e agora você vê ele reduzido só a pele e osso. Quero dizer, você não vê fotos assim de judeus desde o Holocausto. Ele foi intencionalmente levado à morte por fome e forçado, em vídeo, a cavar o que parecia ser sua própria cova. Quero dizer, isso é doentio, é algo muito, muito doente que está acontecendo e é intencional. Sabe, não é como o que está acontecendo em Gaza, onde a questão humanitária é resultado de uma guerra brutal. Não é a intenção de uma guerra brutal aqui. A intenção era fazer reféns. Isso foi feito intencionalmente quando áreas civis foram atacadas de propósito em um feriado. Um festival de música foi atacado intencionalmente com o objetivo de matar o maior número possível de pessoas e depois fazer o maior número possível de reféns. E agora filmar esses reféns, usar esses vídeos intencionalmente como guerra psicológica, deixar os reféns passarem fome intencionalmente como guerra psicológica contra Israel e como política de tortura dos reféns. Acho que no fim, pelo que entendo, apesar de Trump falar dos reféns, e ele já fez isso várias vezes, acho que ele tem muita empatia pela situação dos reféns e fala sobre eles. Ele se reuniu com as famílias dos reféns, ele se encontrou com reféns que foram libertados, que saíram de Gaza. No final das contas, acredito que a prioridade do presidente é a derrota do Hamas como organização terrorista em Gaza e apoiar Israel com tudo o que for necessário, incluindo armas, apoio diplomático e respaldo público para que isso aconteça. Acredito que o presidente quer que Israel faça isso e que conclua o mais rápido possível. Mesmo que isso signifique que os reféns possam morrer no processo, acho que o presidente dos Estados Unidos apoia Israel para vencer a guerra e entende que os reféns podem morrer como consequência. E essa não é uma ideia agradável. Mas, do ponto de vista militar, provavelmente faz muito sentido. Infelizmente, é difícil permitir, sabe, deixar reféns morrerem no processo sem fazer tudo o que você pode para tentar trazê-los de volta. Mas, ao mesmo tempo, enquanto Israel hesita em relação à sua estratégia dentro de Gaza, ouvimos relatos de soldados morrendo porque eles não estão entrando e terminando o trabalho tão rápido e completamente quanto possível. Então você tem que pesar, sabe? O que, sabe? Você está perdendo soldados porque está tentando preservar a vida dos reféns que estão morrendo.
Essa é a dificuldade, né? Só estamos tentando comentar sobre isso do sofá. E é muito complicado e ninguém realmente entende as pressões e decisões que o gabinete de guerra e o primeiro-ministro estão sendo forçados a tomar aqui. Acredito que muitos israelenses e até o presidente dos Estados Unidos da América querem que Israel tome logo a cidade de Gaza e resolva a situação, pois quanto mais a guerra dura, piores ficam os problemas diplomáticos de Israel. Isso não significa que os problemas diplomáticos de Israel acabarão com o fim da operação militar, pois, mesmo com a rendição do Hamas, a saída de alguns membros e o controle oficial de Israel, o terrorismo continuará em Gaza enquanto seus habitantes permanecerem lá. Ainda existem armas e pessoas dispostas a atirar nos soldados das forças de defesa de Israel que precisarão manter o território. Os problemas militares de Israel continuarão mesmo após o fim oficial do conflito. Os problemas diplomáticos de Israel não vão acabar com o fim oficial do conflito. Ainda assim, acho que a maioria das pessoas quer ver essas operações começarem e terminarem o mais rápido possível. Isso pode indicar que alguns reféns não voltarão vivos. Quero dizer, se tivéssemos discutido isso no início da guerra, quando 255 pessoas foram feitas reféns e não sabíamos quantas estavam vivas ou quantas estavam mortas, se alguém tivesse chegado e dito, vocês vão receber de volta 147 dos reféns vivos, isso seria um bom resultado? Acho que todos chamariam isso de resultado milagroso, e isso já ocorreu. Não há nenhum incentivo para o Hamas libertar esses reféns que restam. O primeiro-ministro espera que ameaçar um grande ataque à cidade de Gaza incentive o Hamas a libertar os reféns. Mas, quanto mais essa guerra se prolonga, maior é o impacto na posição diplomática de Israel, maior é o desgaste para os soldados, maior é a guerra psicológica. Em relação à manutenção desses reféns, é difícil. É simplesmente uma situação difícil. E talvez exista uma maneira melhor de lidar com isso. Talvez não exista uma maneira melhor de lidar com isso. Alex, você descreveu os horrores de 7 de outubro, incluindo o assassinato de 1.200 israelenses, Nick, o sequestro de 255 reféns e tudo o que vimos desde então. Ainda assim, há um grupo de cerca de 80 rabinos ortodoxos que basicamente aderem e espalham a propaganda do Hamas, conscientes disso ou não. E eles dizem que isso é por uma questão de clareza moral em Gaza. Eles pediram ao governo israelense que faça tudo ao seu alcance para evitar a fome em massa. Nós já desmentimos o mito da fome em massa em Gaza. Eles pedem ao governo que combata a chamada violência dos colonos. Então, esses 80 rabinos ortodoxos, como eles se consideram, estão enviando ou já enviaram cartas ao governo israelense dizendo que é preciso fazer tudo o possível para lidar com essas questões morais. E essa história aqui me deixa furioso, no meio de uma guerra onde você pode falar sobre como Israel fez tudo ao seu alcance para criar a menor proporção de baixas civis para combatentes na história da guerra urbana moderna, seja enviando toda aquela ajuda que agora está parada e apodrecendo ao sol na maioria dos casos, porque a Organização das Nações Unidas não está disposta a entregá-la, ou qualquer outro assunto que você queira discutir. Isso me deixa furioso, né? Ver essas pessoas dispostas a assinar uma carta pressionando o governo israelense, dando uma vitória de propaganda ao Hamas, ao mostrar judeus com quipás na cabeça, quipás de crochê, para deixar claro, tanto em Israel quanto no exterior, que estão criticando Israel no meio dessa guerra. Essa história me deixa completamente louco. Bem, Josué, eu certamente entendo isso. As pessoas sempre me perguntam, elas dizem, Israel precisa fazer um trabalho melhor de relações públicas. Israel está perdendo a guerra de relações públicas, enquanto os árabes sempre vencem nesse aspecto. Este é o exemplo número 1, prova A, de uma razão pela qual Israel, no final das contas, não pode vencer uma guerra de relações públicas, porque você tem supostos rabinos ortodoxos. Houve uma grande mudança progressista no movimento ortodoxo, mas não digo que todos os ortodoxos sejam progressistas. Eles certamente não são, mas você tem cada vez mais ortodoxos progressistas e modernos nos Estados Unidos, até mesmo em Israel, que se identificam com a esquerda, mesmo que a esmagadora maioria dos ortodoxos. E há uma corrente crescente de muito mais judeus ortodoxos do que antes.
A maioria deles é politicamente conservadora. Dentro do movimento ortodoxo moderno, há um braço progressista. E eles tendem a se posicionar contra o atual governo israelense, que é um governo conservador, de maioria de direita. E com base na política de identidade, eles infelizmente estão prejudicando a imagem de Israel. Você consegue imaginar rabinos ortodoxos dizendo que Israel não está fazendo tudo ao seu alcance? Quando você tem o chefe do Departamento de Estudos Urbanos de West Point, John Spencer, afirmando que Israel não tem uma política de genocídio, nem uma política de fome, esses rabinos ortodoxos que não conhecem a realidade em Gaza, que não conversam diariamente com soldados em Gaza, estão minando a própria causa de Israel. E não pense que os antissemitas ao redor do mundo não estão dizendo, olha só essa carta desses rabinos ortodoxos afirmando que Israel está cometendo uma política, ou talvez cometendo, ou pedindo para Israel não adotar uma política de fome em Gaza. Quero dizer, esse é o principal exemplo do porquê, e aliás, há muitos exemplos. Há muitos motivos, mas esse é um dos principais pelos quais Israel perde a guerra de relações públicas. E não são só rabinos ortodoxos. Agora você também tem alguns ex-chefes das agências de inteligência, das Forças Armadas e ex-primeiros ministros. Eu acho que o único fio que une todos eles é a forma como votam. Eles não votam no Netanyahu. Eles não votaram no Netanyahu. Eles não teriam votado no Netanyahu antes desta guerra começar. Acredito que nenhum desses rabinos nos Estados Unidos votou no presidente Trump. Todos eles votaram na Kamala Harris. Quer dizer, eu não sei disso, mas tenho certeza que mais de 90%. Votaram nos democratas em todas as categorias na última eleição, mas eles se apresentam como rabinos ortodoxos e eles minam a imagem de Israel. Quero dizer, é horrível, mas é isso que Israel está enfrentando. Você tem essas três frentes de batalha que Israel está travando ao mesmo tempo. Você tem a frente de batalha física, nós falamos sobre isso, estamos lutando em Gaza, estamos lutando contra os Houthis, lutamos contra o Irã, lutamos contra o Hezbollah, nós operamos na Síria. Essa é uma, a outra é a frente diplomática. Então, vemos Emmanuel Macron e outros declarando que vão reconhecer o Estado palestino e o Corte Internacional de Justiça, afirmando que Israel está cometendo genocídio. Você tem o Análise Integrada de Classificação de Fases de Segurança Alimentar, afirmando que Israel está cometendo fome. Essa é a frente diplomática. E então você tem esse tipo de frente interna doméstica que se manifesta em protestos contra o governo dentro de Israel. Ela se manifesta em relação a quem está organizando os protestos, se apresentando como as famílias dos reféns para eles. E aqui no exterior você tem rabinos ortodoxos e outras organizações, como as federações judaicas da América do Norte, fornecendo $1 milhão em ajuda para Gaza. Você tem uma organização como a Israel Aid facilitando $milhões em ajuda para Gaza. E eles estão fazendo isso sob o lema de clareza moral. E isso é uma completa perversão da moralidade, para ser honesto. E as pessoas precisam entender isso. O que eles dizem é, se você começar a ser bondoso demais com o seu inimigo, eventualmente, como é mesmo aquela frase? Ao ser bondoso com cruéis, acaba sendo cruel com bondosos. Alex, vi alguns nomes na lista. E algumas dessas pessoas que assinaram essa carta também eram alguns dos rabinos ortodoxos que apoiaram os acordos de Oslo, que apoiaram a expulsão de Gaza. Depois de 7 de outubro, era de se esperar que tivessem aprendido a lição, mas ocorreu o oposto. E em relação aos líderes israelenses que também estão causando um enorme dano a Israel na área de relações públicas, você teve o ex-ministro da Defesa e chefe do Estado-Maior, Moshe Boughialon, recentemente acusando o atual ministro da Defesa, Israel Katz, de admitir que Israel está cometendo um crime de guerra na faixa de Gaza, porque ele decidiu que iria, ou ameaçou que iria, transformar a cidade de Gaza em Rafah ou Beir Hanun. Quero dizer, Israel estava justamente em Rafah. Nós estávamos justamente em Beir Hanun, mas de alguma forma Boughialon decide que, ele fez essas declarações. Então isso é obviamente o ministro da Defesa admitindo que Israel está cometendo um crime de guerra, quando ele não disse nada disso.
E isso é, você sabe, um ex-falcão da direita, sabe, afirmando isso. Por cerca de uma semana e meia, certo? Quando Ehud Olmert, ex-primeiro-ministro de Israel, vai à CNN e diz que Netanyahu e seu governo cometem crimes de guerra. Ehud Olmert costumava ser um prefeito linha dura de direita em Jerusalém antes de se tornar vice de Ariel Sharon no partido Kadima, que foi o responsável pela expulsão. E Ehud Olmert foi quem ofereceu 98% da Judéia e Samaria aos palestinos, assim como seu ex-colega Ehud Barak, que serviu como ministro da Defesa sob Netanyahu, mas quando foi primeiro-ministro, ofereceu 95% da Judéia e Samaria para a criação de um Estado palestino. Então você tem essas pessoas que vêm apoiando políticas de esquerda, mesmo que tenham vindo da direita ideológica, mas o que eu vou te dizer é que essas pessoas não representam de fato o eleitorado em Israel. Eu conversei com muitos esquerdistas em Israel, pessoas que apoiaram Oslo, pessoas que apoiaram a retirada de Gaza, e nenhum deles apoia a criação de um Estado palestino hoje. Nenhum deles acredita que Israel está cometendo crimes de guerra em Gaza. Todos acreditam que Israel precisa terminar o trabalho. O país está ficando cada vez mais à direita. E o que pessoas como Ehud Barak e Bogi Ya'alon sentem, o ódio deles por Netanyahu supera o que eles consideram uma política sólida. Se estivessem no cargo de primeiro-ministro, fariam o mesmo que Netanyahu. Eles se opõem às políticas de Netanyahu apenas por questões de identidade e por quem as implementa. Como dissemos, isso prejudica a capacidade de Israel em relações públicas e não afeta só eles. Quero deixar isso claro. A maior parte da mídia de língua inglesa que você está lendo, consumindo, assistindo de Israel, Times of Israel, Haaretz, todos eles afirmando que Israel está cometendo crimes de guerra agora, que o Hamas está disposto a libertar todos. Ontem mesmo li um artigo no Times of Israel. Eles afirmaram explicitamente que o Hamas já está disposto a libertar todos os reféns há muito tempo. É só que Netanyahu se recusa a aceitar o acordo para fazer isso porque ele tem, você sabe, seja lá quais forem as motivações para continuar a guerra. É absurdo, certo? E o que eles estão fazendo é um dano irreparável à imagem diplomática de Israel. E não há responsabilidade, certo? Todo mundo quer responsabilizar Netanyahu. E deveria haver responsabilidade para Netanyahu. Ele é o primeiro-ministro e deve assumir toda a responsabilidade. Mas a ala esquerda pode fazer qualquer coisa para minar a posição diplomática de Israel, para minar a coesão social, para semear a desunião. E falta responsabilidade. E não há nada que você possa fazer para impedir Ehud Barak de dizer o que está dizendo para Ehud Olmert Bogi Ya'alon. Não há nada que você possa fazer. Esses rabinos, você não pode fazer nada contra eles por simplesmente minarem Israel. E é só que como Israel deveria vencer uma guerra de relações públicas quando está sendo minado em cada etapa? Sim, Alex, isso me enjoa. Só mais um item aqui para discutir no nível político, mas obviamente também está relacionado a Gaza, à guerra e a tudo o que está acontecendo. No fim de semana, o deputado da oposição, Benny Gantz, pediu ao primeiro-ministro Netanyahu e a outros líderes da oposição que estabelecessem um governo de emergência temporário encarregado de lidar com duas das questões mais urgentes de Israel, segundo Benny Gantz, garantir a libertação dos reféns restantes e avançar com a legislação sobre a nova proposta de recrutamento militar para os ortodoxos. Pelo que vi hoje, o partido Israel Beiten, que tem Avigdor Lieberman, ela disse que não estava muito interessado na ideia de formar esse tipo de coalizão de emergência, mas teremos que prestar atenção a isso. Você sabe que Netanyahu agora tem só 60 cadeiras após a saída de alguns partidos ultra-ortodoxos. O que você acha da possibilidade de Netanyahu trazer Benny Gantz, que já integrou o governo e cujo partido já fez parte dele? Qual é a sua opinião sobre se ele vai trazer Gantz de volta para este governo, talvez para criar talvez mais estabilidade, ou pelo menos, no papel, mais estabilidade? Certo. Lembre-se, Israel tinha um governo de direita essencialmente semelhante ao governo de direita que tem agora antes da guerra. E então, com a guerra, Benny Gantz fez o que era responsável e trouxe seu partido para um governo mais amplo para conduzir a guerra.
E ainda assim, em determinado momento, após muitos meses, eles saíram desse governo, esperando que sair desse governo derrubasse Netanyahu. Esse é o motivo do partido de esquerda participar do governo de direita agora. É para criar a ilusão de estabilidade, para então sair em determinado momento, abalar a estabilidade desse governo e esperar que o governo desmorone. Especificamente, a ideia é que eles esperam que, se fossem Netanyahu, certo? Ok, nos coloque no governo, forme um governo mais amplo, então você teria mais estabilidade para afastar alguns desses partidos de direita que estão te incomodando pela direita. E então, se algum deles abandonar o governo, é nesse momento que Gantz sairia desse governo para derrubá-lo. Eu acho que o que estamos vendo em Israel agora é o início não oficial do ciclo eleitoral. Todo mundo está fazendo jogo de cena. Na semana passada houve protestos massivos no país, apesar de ele não ter trazido isso como tema. Esses protestos são organizados pelas mesmas pessoas que lideraram manifestações contra as reformas judiciais e contra Netanyahu nos 5 ciclos eleitorais consecutivos. Este governo durou mais do que, eu acho, a maioria das pessoas da esquerda pensava que aconteceria, mas ficou provado que um governo restrito e ideologicamente alinhado pode ser o mais estável, pois estão alinhados e sem alternativas. E mesmo assim, agora estamos vendo que com a eleição marcada para daqui a cerca de 1 ano e 3 meses, se durar até lá, mas é provável que não dure tanto tempo assim. Israel vai ter que aprovar um orçamento no início de 2026. O governo vai ter que aprovar um orçamento. E esse orçamento provavelmente seria um orçamento de austeridade para pagar a guerra. Israel já aumentou impostos em 2025 e pode precisar fazê-lo de novo em 2026. Haverá muitos cortes nas áreas periféricas do orçamento. Partidos menores dependem dessas áreas periféricas do orçamento. Para eles, poder arrecadar fundos dessas áreas periféricas do orçamento é realmente o principal motivo de entrarem em um governo desde o início. Então, sabe, não vai haver muito incentivo para Netanyahu ou para qualquer um desses partidos aprovarem um orçamento, que provavelmente será um orçamento duro e cruel. E se você não aprovar o orçamento, isso é um gatilho para eleições automáticas. Então, é provável que Israel esteja em eleições em alguma parte do início do próximo ano. E talvez seja vantajoso para Netanyahu ir para as eleições mais cedo do que mais tarde, para que novos partidos não tenham a mesma oportunidade de se organizar, como se a eleição fosse só em 2026. Então, como você já começa a ver uma postura eleitoral acontecendo, o movimento de protesto de um lado, Benny Gantz tentando recuperar algum tipo de legitimidade aos olhos do público israelense. A popularidade dele caiu muito desde que deixou o governo. Há apenas uma semana, ele declarou algo revelador. A esquerda progressista em Israel está investindo muito em campanhas para tirá-lo da política, pois reconhecem que a esquerda, na verdade, não quer Gantz como líder deles. Eles dedicaram muita energia e esforço nesses 5 ciclos eleitorais, apoiando Benny Gantz como o principal rival de Netanyahu. Acho que nessas segunda e terceira eleições, Gantz era o líder de uma grande aliança que realmente desafiou Netanyahu com 30 cadeiras em certo momento, mais de 30 cadeiras em uma das eleições. E então Netanyahu e Gantz acabaram formando um governo de unidade porque não havia realmente um vencedor claro. Yair Lapid agora é o principal nome da ala esquerda em Israel. E quem sabe quem será o próximo campeão, mas parece que eles já passaram pelo Gantz. Gantz não se mostrou um líder muito viável para a esquerda israelense. Então todo mundo está apenas tentando demonstrar alguma relevância. O que me deixa nervoso, e nós já vimos isso e já está começando a acontecer, é a divisão que vem junto com as eleições israelenses. Uma das razões pelas quais o Hamas achou que tinha uma oportunidade de atacar em 7 de outubro foi porque eles viram a divisão tomando conta da sociedade israelense durante aqueles protestos pela reforma judicial. E com a guerra, o que vimos? Vimos um retorno imediato à unidade.
Eu estava falando sobre o Times of Israel e aqueles outros meios de comunicação, né? Nos primeiros meses da guerra, eles foram ótimos, sabe? Eles realmente apoiaram Israel e a legitimidade de Israel contra Gaza, contra o Hamas em Gaza, contra o Irã. Mas agora que eles veem que a guerra em Gaza continua se arrastando, que os reféns restantes estão sendo difíceis de recuperar, que Netanyahu já atacou o Irã, e isso já é notícia velha. Isso já ficou lá para trás no retrovisor. Agora todo mundo só pensa em eleições, e eu acho que Israel precisa se preparar. E realmente Israel precisa de uma liderança que promova a unidade entre o povo, porque os políticos certamente não vão fazer isso. E, sabe, se já houve divisões antes, essa eleição pode ser possivelmente a mais dolorosa de todas as eleições que tivemos nos últimos anos, porque estamos em um padrão de divisão política, mas agora, além disso, temos toda a dor do 7 de outubro e a guerra que se seguiu. E só temos que ver como isso vai se desenrolar, mas, sabe, pode ser um período difícil para Israel internamente. E espero que o povo israelense e os líderes israelenses encontrem um caminho melhor. Amém para isso. A unidade certamente é a chave. Estamos sem tempo, continuamos essa e outras histórias depois. Alex, é hora de voltar para casa. É isso aí, cara. Ela está ficando solitário aqui no estúdio. Sem ofensa a todos atrás das câmeras, mas está ficando solitário aqui. Que Israel teve desafios diplomáticos comigo no exterior. Eu fiz um bom trabalho para o JNS e também consegui passar um tempo com a família aqui, o que foi muito importante. Se Deus quiser, volto a Israel esta semana e espero te ver no estúdio para o próximo episódio. Parece ótimo. Tenha uma viagem segura para casa. Agradeço a todos do JNS nos bastidores, Ryan Lifshitz, Yuri Svretsky, Esther Eden e Zach Sickerman. Sou Josh Hastings, correspondente da JNS com Alex Traiman, Chief Executive Officer. Se Deus quiser, voltamos ao estúdio na próxima semana. Então, não deixe de assistir ao Jerusalém Minute e acesse a JNS Televisão para conferir todo o conteúdo incrível que a JNS tem a oferecer. Acesse jrds.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e mundo judaico. Tenham uma ótima semana.